Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Nunes de Geografia e hoje eu estou aqui para resolver as questões relativas à minha disciplina na prova da Unicamp, segunda fase. A Unicamp, como de costume, trouxe uma prova muito bem elaborada, uma prova diversificada, contemporânea, contemplando acontecimentos recentes, por exemplo, as queimadas no Pantanal, e apresentou questões com um nível de dificuldade de médio a difícil. A Unicamp, então, de fato, quis selecionar com maior critério, maior rigor, os alunos nesta segunda fase. Vamos às questões. Olha só, a primeira questão que envolve geografia, aliás, uma questão interdisciplinar, onde geografia consta aqui no item B, diz assim, ó, traz um texto para nós que ele é, digamos, um texto saudosista, né, e diz respeito ao período entre as décadas de 30 e 60. Olha só, entre os anos de 30 e 60, a prática social do baile se impôs como um dos entretenimentos mais cultuados pelos paulistanos, juntamente com o cinema. No momento em que São Paulo assume as feições de uma grande metrópole, os bailes passaram a demarcar o calendário das festas na cidade. Aniversários dos clubes, coroamento de concursos de Miss, bailes de debutante, Réveillon, etc. Quanto ao ritmo, a presença marcante do jazz se fazia notar nesse clima de alvorecer do cosmopolitismo paulista, ao ser conquistado pela moda da dança, São Paulo foi engolfada, envolvida por uma onda que se acentuou no pós-guerra nas grandes cidades dos Estados Unidos e da Europa. Então nós estamos falando de um período aí entre 30 e 60 que envolve também ao pós-Segunda Guerra Mundial, um momento em que a cidade de São Paulo cresceu muito economicamente, né, cresceu muito também em relação à produção industrial. Nós estamos falando de um período aí que engloba a Era Vargas e também o período JK, um período de grande crescimento econômico na região sudeste como um todo, mas principalmente no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. E esse crescimento econômico que ocorreu em São Paulo, logicamente gerou uma grande quantidade de fluxos migratórios em direção à cidade. Veja, muitas pessoas saíram do campo e foram em direção à cidade. Foi um período de intenso êxodo rural. E isso nós sabemos, esse intenso êxodo rural provocou um crescimento acelerado em grande parte da cidade, caótico, de modo desordenado, fazendo crescer a mancha urbana paulista e também fazendo com que a cidade de São Paulo se tornasse a metrópole que nós conhecemos hoje. Bom, enfim, o item B diz assim, caracterize o mundo do trabalho nas cidades brasileiras no contexto do pós-guerra. Ora, as cidades brasileiras eram caracterizadas nesse período por um elevado crescimento urbano resultante do crescimento da produção industrial, do desenvolvimento da indústria, da intensificação do desenvolvimento industrial, que gerava oportunidades de trabalho e estimulava o êxodo rural. Olha só o que nós colocamos aqui. O período do pós-guerra é assinalado pelas políticas dos governos de Vargas e JK, cujas marcas são a elevação da produção industrial brasileira. É um momento marcado pelo êxodo rural e pelo crescimento das metrópoles brasileiras. Logo, o trabalho no período pode ser caracterizado pela redução da mão de obra no campo e pelo incremento da força de trabalho nas indústrias e no setor de comércio e serviços por consequência. O trabalho fica predominantemente marcado, então, pela relação assalariada sob a proteção das leis trabalhistas, cuja legislação passou a ser vigente no Brasil ainda na década de 40. Resposta bastante completa, tá bom? Bom, enfim, vamos à próxima, questão 17, diz assim: uma das principais características dos sistemas econômicos em operação há meio século no continente africano é a exogenia, palavra-chave no enunciado. Ora, o que é exógeno? Que nós tanto repetimos em geografia, em vários temas que nós tratamos com vocês. Aquilo que é exógeno é aquilo que vem de fora, é aquilo que é externo, tudo bem? Continuamos. Eles não resultam nem de práticas nem de produção interna da economia. Mesmo assim, configuram-se como sistemas econômicos nos quais coexistem uma economia dita formal, aquela, né, que está sob o controle do Estado, baseada nas leis vigentes, e também
uma economia popular, fundada numa sociocultura. Muitas vezes a gente sabe caracterizada por atividades periféricas, desenvolvidas de modo precário, à margem do controle tributário do Estado. Muito bem, esta última, a economia popular, assegura a subsistência da maior parte das populações africanas e contribui para o essencial, aquilo que é principal dentro do PIB, do Produto Interno Bruto, na África subsaariana. Enfim, bom, dito isso, vamos à questão. Com base no texto e em seus conhecimentos, responda: o que é um sistema econômico exógeno? Um sistema econômico exógeno é aquele baseado em interesses externos, aquele cujos processos e fluxos de capital são, de certa forma, externos ao território. Tudo bem? Este, então, é um sistema econômico exógeno. E aí está lá, diferencie PIB, que é o Produto Interno Bruto, que engloba a produção de riquezas realizadas dentro do país, do Produto Nacional Bruto. Vejamos, olha só, nós colocamos assim: entende-se por PIB, Produto Interno Bruto, o valor agregado de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território econômico de um país. Enquanto que no Produto Nacional Bruto, além do somatório de todos os bens e serviços produzidos no país, inclui-se também o resultado positivo ou negativo da conta de rendimentos de capital e também do balanço de pagamentos. Então, veja que o PNB envolve um conceito mais amplo do que o conceito de PIB. Complementamos aqui. A diferença entre PIB e PNB corresponde, portanto, às movimentações financeiras externas que são incluídas no Produto Nacional Bruto. Tá bom? Bom, vamos ao item B agora da questão, que diz assim: explique a diferença entre economia formal e economia popular. Bom, logo de início eu acabei já descrevendo a resposta do item B. A economia formal é aquela que está amparada pelas leis vigentes e sob o controle tributário, a fiscalização do Estado. Já a economia popular, aquela, né, realizada de modo geral pela massa, pelas camadas mais pobres da população, é normalmente realizada de modo mais precário, periférico e também à margem do controle tributário do Estado. Olha só o que nós colocamos. Item B. Na economia formal, as atividades são constituídas de acordo com as leis vigentes, registradas burocraticamente, recolhendo impostos e registrando em bases legais seus trabalhadores, que são trabalhadores assalariados, que têm carteira assinada, enfim, têm seus direitos trabalhistas assegurados, etc. Na economia popular, as atividades econômicas são realizadas à margem do controle tributário do Estado, como as atividades de subsistência que ocorrem na África subsaariana e são essenciais, como diz o enunciado, importantíssimas na composição do PIB. Tá bom? Bom, próxima questão então, questão de número 18, diz assim: o maior problema do Brasil não é a pobreza, mas a desigualdade e a injustiça a ela associada. Daí decorre a importância da segregação. Ora, o que é segregação? Que nós tanto discutimos em aula, né? Principalmente quando nós falamos de geografia urbana, né? Lembra da segregação socioespacial, da divisão da sociedade no espaço? Nós sabemos, né, que nas grandes cidades brasileiras, nas grandes metrópoles principalmente, o espaço ele é bastante dividido e, de certa forma, é visível na paisagem que existem espaços destinados à população de maior renda e existem espaços destinados à população de menor renda. É desta segregação, desta divisão que o texto está tratando. Olha só. Então, daí decorre a importância da segregação na análise do espaço urbano de nossas metrópoles, pois ela é a mais importante manifestação urbana da desigualdade que impera em nossa sociedade. Assim, nenhum aspecto do espaço urbano brasileiro poderá jamais ser explicado ou compreendido se não forem consideradas as especificidades dessa segregação social e econômica que caracteriza nossas metrópoles, cidades grandes também e cidades médias. Enfim, com base no texto e em seus conhecimentos, explique o que é segregação urbana. Expliquei para você logo no início, à medida que eu fui lendo, né? A segregação ela corresponde à divisão social, socioeconômica que nós encontramos dentro do espaço urbano, dentro principalmente das grandes cidades, das grandes metrópoles. E como o transporte urbano nas grandes cidades pode ser segregador? Ora, os diferentes modos de transporte, das opções e das oportunidades de transporte que ocorrem nas cidades são
imagens, ou na verdade manifestações, manifestações da desigualdade que nós temos. A gente sabe que as camadas mais pobres, a população de menor renda, está sujeita, muitas vezes, a sistemas de transporte precários, superlotados, a deslocamentos bastante longos. Muitas vezes o indivíduo ele mora lá na periferia, né, e para chegar ao trabalho ele demora 1h30, 2 horas ou mais para chegar no trabalho e mais 1h30, 2 horas para voltar. Muitas vezes realizando dentro de uma região metropolitana aquilo que nós conhecemos como um movimento pendular. Ao passo que a população de menor renda, privilegiada, consegue ter acesso a meios de transporte mais eficientes, confortáveis, né? E também realizar menores deslocamentos dentro das grandes cidades. Isso nós falamos desde automóveis, que são utilizados muitas vezes no transporte individual, automóveis confortáveis, enfim, até, né, numa última análise, porções, lógico que uma porção mais reduzida da população que realiza transportes por meio de helicóptero dentro da cidade. Então, veja que o transporte urbano, ele demonstra a segregação, a divisão, a desigualdade que existe nos grandes espaços urbanos, tá bom? Então olha só o que nós colocamos, a segregação urbana pode ser definida como a divisão social do espaço da cidade, baseada na infraestrutura, no tipo de habitação também e nas condições de renda da população. O transporte urbano torna-se então segregador quando há diferenciações no acesso, na oferta e na qualidade dos veículos e na frota, de acordo com a localização do espaço urbano. Com isso, a população de baixa renda, desprovida muitas vezes desse transporte de maior qualidade, é obrigada a se submeter a movimentos pendulares com elevado tempo de deslocamento e precária oferta dos meios de locomoção. Muito bem, respondemos de forma completa o item A. Vamos ao item B. Diferencie os conceitos de centro e periferia no espaço urbano, tendo em vista a segregação. Veja, a ideia de centro e periferia aqui tem a ver com a quantidade e a qualidade da infraestrutura oferecida, bem como a oferta de serviços, a disponibilidade de comércio e oportunidades que diferenciam esses dois locos, né, que existem no espaço urbano. O centro, provido de maior infraestrutura, repito, mais bem servido de serviços, de comércio, de oportunidades, de atividades culturais, enfim, e a periferia, que apresenta muitas vezes insuficiência desses recursos, ou, no caso, recursos mais precários, precariedade nas infraestruturas, menor possibilidade de acesso a esses elementos. Veja, olha só, a segregação urbana, então, aliás, me perdoe, o conceito de centro está associado às áreas com melhor infraestrutura, concentração de poder, de capital, serviços e comércios mais acessíveis, rede de saneamento básico implementada, média e alta renda da população e moradias fortificadas, mais estruturadas. Bom, já a periferia é marcada pela insuficiência de políticas públicas de Estado. O professor, estaria correto colocar a ausência? Não, ausência não. Existem políticas públicas de Estado voltadas à periferia. É que, por vezes, elas são insuficientes ou até, em última análise, inadequadas para atender a demanda da população mais pobre. Infraestrutura precária, população predominantemente de baixa renda e as moradias que são, em parte, na periferia, caracterizadas por aglomerados subanormais. Nossa, professor, que termo é esse? Termo que é utilizado pelo IBGE e amplamente empregado nas questões da Unicamp, da FUVEST e de outros vestibulares. Os aglomerados subanormais nada mais são do que habitações precárias, como nós colocamos aqui, as favelas e os loteamentos clandestinos. Tudo bem? Bom, resolvemos a 18. Vamos agora para a questão número 19. Interessante, bastante atual, tem a ver com uma situação que aconteceu no ano de 2020. Os incêndios que você, tenho certeza que sabe, aconteceram no Pantanal Mato-Grossense e que fizeram com que nós tivéssemos perdido naquele momento cerca de 20% do bioma. Olha só, dados da NASA dos Estados Unidos e do Sistema Copérnicus da União Europeia revelam que os incêndios de 2020 em Nova Gales do Sul, na Austrália, no Ártico Siberiano e na costa oeste dos Estados Unidos e no Pantanal Mato-Grossense foram os maiores dos últimos tempos. Quer dizer, não foi só o Pantanal que sofreu com incêndios de grande extensão. Também outras partes do mundo que apresentam climas mais secos e condições climáticas que facilitaram a propagação do fogo
também sofreram com grandes incêndios. Muito bem. Aí o texto do enunciado continua. Em todas essas áreas, à medida que o fogo avança sobre as formas de relevo, ocorrem 3 processos fundamentais que controlam a transferência de calor. A condução, né? Conforme você consegue perceber aí, a propagação da temperatura, do calor pela superfície, a radiação, que é a incidência de calor através, né, dos raios solares, e a convecção, promovida pelos ventos, que também são capazes de realizar a transferência de calor. E isso está sendo ilustrado abaixo. Ó. A ilustração abaixo mostra 2 cenários da propagação de incêndios na paisagem. Ah, professor, mas isso aqui em algum lugar específico? Não, são cenários genéricos que nós podemos associar a esta ou aquela paisagem. Então, no primeiro cenário, veja, nós temos um relevo plano, cujos ventos estão incidindo sobre as chamas e ajudando a propagar o fogo. E nós percebemos que a propagação, neste cenário, ela é facilitada pela convecção, tá? Que faz com que as chamas avancem sobre a cobertura vegetal. Bom, já no segundo, temos também as labaredas, a ocorrência de fogo, mas ao contrário de ventos, nós temos correntes de ar. A radiação não incide de forma tão intensa sobre a superfície e a convecção ocorre de maneira distinta. Muito bem. A partir do exposto e de seus conhecimentos sobre incêndios em áreas naturais, responda às questões. Item A. Qual dos 2 cenários é o mais condizente com as queimadas ocorridas no Pantanal Mato-Grossense em 2020? Aponte uma característica climática do Pantanal que favoreceu a propagação do fogo. Então, observando as imagens que são genéricas, nós percebemos aqui, primeiro, no item B, já estou com ele na tela aqui, olha só, uma imagem com relevo inclinado, superfície inclinada, o que não caracteriza o Pantanal. A gente sabe que o Pantanal, ele apresenta o predomínio de planícies rebaixadas, tá bom? Então, só isso aqui nós já excluímos a B, mas também a ação das correntes de ar, o que incide sobre o Pantanal são ventos, que colaboram também com a propagação do fogo. Então, olha só, a situação do Pantanal é condizente com a figura A, tá? Com a figura A. E uma das condições características do Pantanal que facilitaram a propagação do fogo é o clima. A gente sabe que o Pantanal, ele ocorre, né, entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, no oeste do território brasileiro, onde o clima é tropical, mas é um clima tropical um pouco mais seco. Não é o clima tropical, por exemplo, que nós encontramos na faixa litorânea, que está lá sujeito à maritimidade. Não, é o clima tropical continental ou tropical semiúmido, ou seja, um clima tropical um pouco mais seco. E em 2020, este clima tropical, que já apresenta uma estação bastante pronunciada, né, seca, teve uma estiagem mais prolongada, né, em setembro, o que facilitou ainda mais a propagação das chamas. Tudo bem? Bom, respondemos então o item A. Vamos ao item B. Indique 2 efeitos negativos da ocorrência de incêndios de grandes proporções em 2020 que tenham sido similares nas distintas áreas indicadas. Vejamos, olha o que nós colocamos aqui. No item B, as áreas destacadas no enunciado têm em comum serem de clima seco, predominantemente seco, o que facilita a ocorrência dos incêndios florestais. Portanto, entre os efeitos negativos que são comuns, similares entre as áreas indicadas, nós podemos citar a eliminação, a destruição da cobertura vegetal, com expressiva, lógico, consequência, expressiva perda da biodiversidade, a destruição de áreas produtivas destinadas à agricultura, destinadas à pecuária, a liberação de CO2, né, pela queima da vegetação, o que colabora também com o aumento do efeito estufa, além, né, de eventuais perdas de vidas humanas. Tá bom? Então, respondendo aí a B da 19. Passamos adiante agora à próxima questão 20, uma questão de geografia física muito legal, uma questão que traz aí uma imagem interessante do leito de um rio. E o deslocamento, né, de sedimentos, de partículas que estão suspensas e que se deslocam também no fundo do rio, no leito do rio. Olha só, os rios são fundamentais para a extração de recursos hídricos, tanto em climas áridos quanto em climas úmidos. Sabemos, né? Rio Amazonas, Rio Paraná, Rio São Francisco, muito utilizado economicamente na agricultura irrigada, lá no Vale Médio, né? Enfim. Então, é muito importante para as atividades econômicas, independente do tipo climático. Eles influenciam
a modelagem da superfície. Olha isso, eles influenciam a modelagem da superfície do nosso planeta. A ilustração abaixo mostra uma das funções dos rios na paisagem. Ora, a imagem está mostrando aqui o rio e aí partículas, né, sedimentos que são transportados pela água do rio. Aqueles menores, mais leves, são transportados aqui em suspensão, enquanto os maiores, mais pesados, são deslocados para o fundo do rio e acabam se movimentando aqui por meio da tração. E esse deslocamento, ele promove o desgaste do fundo do rio, a destruição do fundo do rio, tá? Sendo que o material desgastado, resultante desta destruição, ele é transportado, tudo bem? Então, daqui nós temos dois processos como consequência. A sedimentação, que é o acúmulo de sedimentos ao longo dos rios, às margens dos rios, e também a erosão. Tá? Então nós temos a sedimentação e nós temos a erosão sendo aqui ilustradas nesse processo. Então, vamos adiante. A partir do exposto e de seus conhecimentos sobre o comportamento dos rios na paisagem, responda às questões. Item A. Considerando a figura acima, que representa o curso de um rio, diferencie o transporte de materiais por tração e o transporte por suspensão. Acabei descrevendo também na leitura do enunciado. Veja, o transporte de materiais por suspensão, ele ocorre através de partículas mais leves, de sedimentos mais leves, que são levados pela água do rio e acabam em áreas mais baixas sendo acumulados, formando então bancos de areia, né, por exemplo, provocados, aliás, pelo processo de sedimentação. Então o que ocorre aqui é o processo de sedimentação. Agora, o transporte por erosão, ele vai levar ao desgaste, à destruição e à remoção de partículas do fundo do rio, conforme nós vimos na figura. Então, olha só, o transporte por tração provoca a intensificação da erosão no leito do rio. Já o transporte por suspensão provoca a sedimentação ao longo das margens do rio, acumulando sedimentos também na foz, tá bom? Bom, item B. Indique dois tipos de uso de recursos hídricos em que é necessário, olha só, é necessário retirar a água do rio. Não é o simples uso, nós estamos falando da retirada da água do rio, tá bom? Então, duas atividades econômicas. Olha só, nós falamos aqui da agricultura, tá? E também o uso para dessedentação animal, ou o uso para abastecimento da população, ou mesmo o uso industrial. Nós retiramos a água do rio. Muitas vezes por bombeamento, né? A água do rio é deslocada para as cidades, para o abastecimento humano, não é? Para as fazendas, para os sistemas de irrigação, para a agricultura irrigada. Cuidado! Se você colocou aqui o uso em hidrelétrica, está errado. Você não retira a água do rio para utilizar em hidrelétrica. Se isso foi colocado, está errado, tá bom? Bom, enfim. E aí a segunda parte, né? Que a atividade econômica no Brasil é responsável pelo maior volume de captação da água. Ora, quem mais faz uso dos recursos hídricos no Brasil é a agricultura, a chamada agricultura irrigada, através daqueles amplos sistemas de irrigação que nós temos ao longo aí de praticamente todo o país, tá bom? Bom, vamos à questão número 21 agora, que nos mostra inicialmente um gráfico sobre a produção mundial de carros de passeio. É um gráfico que nos chama muito a atenção. Por quê? Porque ele analisa a produção no período de 99 a 2019, ou seja, num intervalo de 20 anos. E aí você percebe que a China, em 2 décadas, passou na 14ª posição para a primeira posição disparada. Olha só, a China hoje é o maior produtor de veículos de passeio do mundo. Muito maior que o Japão, a Alemanha, os Estados Unidos ou mesmo o Brasil. Veja que alguns países apresentaram uma estabilidade na produção, ou seja, a produção não sofreu grande alteração ao longo do período. Já a China, a alteração é bastante expressiva, tá bom? Na China a alteração é bastante expressiva. Bom, então, enunciado. Em 2 décadas, a produção mundial anual de carros de passeio passou de um total de 39 milhões e 400 mil
para mais de 67 milhões. Houve crescimento na produção a nível mundial em cerca de 70%. O gráfico mostra a estabilidade na produção em alguns países, como nós mostramos, né? Na França, por exemplo, mesmo no Brasil, que teve um ligeiro crescimento. Ok. Em outros, há mudanças mais significativas, e como nós destacamos, principalmente na China, que em 99 era o 14º maior produtor mundial, em 2019 passou a produzir 156% a mais, muito mais do que o dobro do segundo colocado, que recentemente é o Japão. Item A. Apresente um motivo socioeconômico para a queda de produção de carros de passeio nos Estados Unidos e um motivo socioeconômico para a expansão da produção chinesa e indiana. Veja, os elevados custos de produção, o maior valor da mão de obra, né, o maior custo de mão de obra no território dos Estados Unidos fez com que houvesse uma queda da produção. Agora, o barateamento da produção, a redução dos custos de produção nesses países asiáticos, associado ao crescimento do desenvolvimento tecnológico, fez com que muitas empresas decidissem produzir na China e na Índia, o que provocou o aumento da produção de carros de passeio, tá bom? Então nós já respondemos o item A. Agora, a B. Apesar da existência de produções nacionais, a indústria automobilística é bastante transnacionalizada e dominada por grandes empresas montadoras. Explique o que são empresas nacionais e por que as empresas transnacionais automobilísticas são chamadas de montadoras. Bom, a gente sabe que as empresas transnacionais são aquelas grandes empresas que, embora tenham sede num determinado país, passam a produzir em outros países, aproveitando-se de vantagens competitivas, como mão de obra mais barata, né, maior oferta de matéria-prima mais barata, menor carga tributária, enfim, passam a produzir em outros países. As empresas ditas montadoras recebem esse nome porque realizam, de fato, o processo final de montagem do veículo, tá bom? Olha só o que nós respondemos aqui no item B. Empresa transnacional é aquela que opera para além das fronteiras de seu país sede, aproveitando-se em diferentes países de vantagens como menor custo de insumo e de produção. No setor automobilístico, particularmente, são denominadas montadoras, pois são literalmente responsáveis pela montagem final dos veículos, apropriando-se de componentes produzidos em diferentes lugares e minimizando os custos finais. Tá bom? Respondemos o item B e agora vamos à nossa última questão. Olha só, a mensagem não fala do objeto. O objeto fala da mensagem. A marca de um produto não marca o produto, marca o consumidor como membro do grupo de consumidores da marca. A desigualdade social se consagra e se recria assim pela via simbólica, pelo signo, pelo símbolo, não é? Que muitas vezes as empresas produzem para atrair determinado grupo de consumidores. A submissão do objeto ao signo é o elemento central do consumo, posto que os signos são manipulados e têm uma coerência lógica, que é nunca satisfazer completamente a necessidade e deixar o desejo permanentemente aberto. Agora, a parte mais importante do enunciado. Para as massas, são as grandes séries, os desenhos estandardizados e anônimos, as formas desgastadas e não distintivas. Já para as elites, é a pequena série ou fora de série, o distintivo, a novidade, o inalcançável, o exclusivo. Então, o texto está dizendo que as grandes empresas, né, produzem signos, símbolos, que visam atrair este ou aquele grupo social. Existem símbolos produzidos destinados à elite, à classe econômica mais abastada, de maior poder econômico, e também aqueles menos favorecidos. São símbolos diferentes que atendem a diferentes finalidades. Olha só. Com base no texto e em seus conhecimentos, explique valor de uso e valor simbólico de um bem ou mercadoria. Vejamos, o valor de uso de uma mercadoria ou bem é determinado pela coisa em si, em seu fim utilitário, a sua utilidade, para que serve determinado produto, determinado bem, e notado em sua existência material. Porém, Baudrillard lembra que os objetos não possuem apenas valor de uso e um valor de troca. Os objetos também têm um signo, um simbolismo determinante nas práticas de consumo, que ele considera danosas. O bem, em seu valor simbólico, e não apenas em relação ao seu uso,
o seu valor de uso ou o seu valor de troca, o seu valor simbólico torna significante e simulacro de outra coisa. Tá? Passa a ter um outro significado, como, por exemplo, sucesso e sinal, símbolo, né? Sinônimo de felicidade. Muitas vezes um símbolo que é propagado nas redes de televisão, né, na mídia, ele tenta transmitir que ao adquirir determinado bem, você será mais feliz, você alcançará a felicidade que está sendo transmitida naquele momento. Olha só, o item B completa essa ideia. Descreva o mecanismo presente nos meios de comunicação que manipula os signos para torná-los objetos de desejo. Explique por que esse mecanismo da manipulação dos signos não é restrito a uma classe social. Então, vamos lá. Olha só. No item B nós colocamos, na sociedade de consumo, o bem simbólico aparecerá como simulacro, sinônimo, eu diria, de felicidade nas propagandas, mas também nos filmes, nas telenovelas, em que se pensa que, ao imitar o consumo das personagens, o indivíduo alcançará a felicidade, da qual esses estão interpretando ter. Assim, a natureza do bem simbólico varia de acordo com a classe social, como afirma o próprio texto. Para as massas, conforme eu destaquei, as grandes séries, para as elites, o fora de série, o exclusivo. Tá? Enfim, nesse sentido, o mercado realiza uma pesquisa no perfil de consumidores em concordância com a classe, padrão de consumo e cultura, para que se possa produzir o símbolo, né, que vá atingir esta ou aquela camada da sociedade. Tudo bem? Bom, com isso nós encerramos as questões de geografia. Eu agradeço muito a sua atenção, espero que você tenha ido muito bem na sua prova e a gente se vê. Até mais, valeu!